Nós teremos hoje um dia muito especial. Nós estaremos, nesse final de semana, fechando uma trilogia que começamos em 2008. Nós iniciamos uma trilogia. Na época nós não sabíamos que seria uma trilogia. Nós começamos na Fundação Nova Suíça o curso Fora da Caridade Não Há Salvação, baseado nas parábolas do Evangelho de Jesus. Esse seminário, foi um curso de 10 meses, uma vez por mês, resultou no livro Fora da Caridade Não Há Salvação, e no seminário que está gravado em DVD, está disponível em MP3 e DVD e no site do Projeto Espiritizar. Há 2 anos atrás nós fizemos a segunda parte da trilogia Fora da Caridade Não Há Salvação 2, em que trabalhamos em conjunto com a Sílvia os aspectos práticos da caridade, da promoção do espírito imortal, momentaneamente em carência material, e resultou no seminário também gravado em DVD e que provavelmente para o ano que vem deve sair em livro, a segunda parte da trilogia Fora da Caridade Não Há Salvação, aspectos práticos do trabalho. E neste final de semana nós continuaremos a última parte da trilogia, em que estudaremos os encontros terapêuticos com Jesus. Estudaremos alguns encontros, porque foram centenas de encontros terapêuticos. Estudaremos alguns bastante significativos, que dizem respeito a essa tarefa da promoção do espírito imortal, seja em necessidades materiais, seja em necessidades morais e espirituais. Independente das necessidades materiais, nós na Terra ainda somos espíritos muito carentes moralmente. Qualquer que seja o país que a pessoa esteja, seja num país de terceiro mundo, onde as carências materiais ainda são muito intensas, seja um país de primeiro mundo, em que as carências materiais já foram resolvidas, mas que mantém a carência espiritual, como nós temos visto na América do Norte, na Europa, países que, do ponto de vista social, já não tem mais nenhuma carência. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas ainda falta superar a carência moral, a carência afetiva. Países muito ricos e ainda muito áridos do aspecto espiritual. Então, essa terceira parte da trilogia, em que nós estaremos trabalhando os encontros terapêuticos com Jesus, é para os carentes de toda a ordem, carentes materiais, carentes morais, e os encontros terapêuticos são momentos muito especiais para toda a humanidade, porque desses encontros o mentor Honório tem nos ensinado que não foram encontros fortuitos que aconteceu num tempo, foram encontros com a humanidade para todos os tempos. Ele tem nos ensinado e nos orientado a decodificar o sentido profundo, existencial desses encontros. E é com a orientação dele, através da psicofonia, do nosso afro, da psicografia, que nós trabalharemos os encontros terapêuticos com Jesus neste seminário. Todo o conteúdo, como nós temos dito, não é nosso, passa por nós para dar uma roupagem final em termos da forma,
mas a essência de todo o conteúdo que nós trabalharemos, tanto eu quanto o Afro, nesse seminário, vem do mundo espiritual superior, particularmente da orientação direta do mentor Honório. Então, nós trabalharemos esses aspectos espirituais que, como nós dissemos, serve para que todos os carentes sejam em necessidades transitórias materiais, sejam em necessidades transitórias espirituais e morais, possamos realmente suprir as nossas carências, e a única forma de suprir essas carências é com a sintonia plena com as leis divinas da nossa consciência, com a prática das virtudes, conforme bem ensinou Jesus, principalmente nesses encontros terapêuticos. Nós veremos vários deles e outros encontros terapêuticos sairão oportunamente em obras específicas, que serão obras da vertente do Evangelho dentro de uma visão transconsciencial, e que nós iniciaremos também provavelmente no ano que vem a série de livros chamada Encontros Terapêuticos com Jesus. Nós teremos em primeira mão, nós nunca trabalhamos esses encontros em seminários aqui na Federação. Já trabalhávamos de uma forma informal no Lar de Amor para a exegese desses encontros. E pela orientação do mentor Honório, trabalhamos durante 2 anos, uma quarta-feira por mês, no Lar de Amor, no Centro Espírita Lar de Amor, a exegese de vários dos encontros que trabalharemos no dia de hoje e amanhã. E outros que aí não teremos como trabalhar hoje, ficarão para o livro e seminários específicos que oferecermos nos próximos anos. Então, como nós dissemos, o Fora da Caridade e Nossa Salvação, terceira parte da trilogia, é um aprofundamento da máxima e do conceito de caridade, porquanto a caridade, bem compreendida, auxilia tanto nas questões materiais quanto espirituais, quando o foco principal é espiritual. Na perspectiva espiritual, a reflexão sobre a caridade vai na causa, para se entender a origem das aflições e, ao mesmo tempo, alivia, auxiliando a minimizar os efeitos dessas aflições. Há muita aflição na Terra, como nós falamos, não apenas de ordem material, mas especialmente de ordem espiritual, de ordem moral, que são as aflições mais dolorosas, muito mais do que as materiais. Entender a causa dessas aflições é imprescindível para que nós possamos superá-las definitivamente. Há muito remendo novo em pano velho sendo colocado no que tange as aflições. E Jesus já diz na parábola que nós não devemos colocar remendo novo em pano velho. Então, o que tem sido feito, inclusive no próprio movimento espírita, nessa área, muitas vezes, nós já colocamos isso desde o Fora da Caridade e Nossa Salvação 1, que é muito remendo novo sendo colocado em pano velho. O que significa isso? Tentar acabar com as aflições sem conhecer-lhes as causas. Tentar minorar as aflições sem remontar as causas para que haja uma superação real das aflições. Então, sem haver uma superação real, entendendo a origem dessas aflições, nós estaremos simplesmente colocando remendo novo em pano velho.
Tentaremos, mas não conseguiremos realmente superar tudo isso. Para que nós possamos realmente superar as aflições definitivamente, é preciso remontar as causas profundas. Então nesse seminário nós remontaremos as causas mais profundas. O foco não é no ser a ser atendido apenas, mas em todos nós. Aqueles que atendem, aqueles que são atendidos, todos, sem exceção, devem mergulhar na causa das suas próprias aflições, inicialmente, para poder auxiliar o próximo a fazer o mesmo. Quando nós mergulhamos nas causas das nossas aflições, nós nos oportunizamos resolvê-las gradualmente. Foi isso que Jesus ensinou nos encontros terapêuticos que fez ao longo do seu messianato. Para cada pessoa, nós vamos ver em vários dos encontros, ele ia no âmago do problema, mostrava para a pessoa o problema e dava orientações para que ela o solucionasse. Nem todo mundo aproveitou essa dádiva, nem todos aproveitaram. Infelizmente, para as próprias pessoas, como nós vamos ver do jovem príncipe, que teve um dos encontros mais significativos registrados no Evangelho e que virou as costas para Jesus. Nós vamos ver um outro encontro memorável, que é o encontro do centurião, apesar de romano de origem, do povo dominador, é o arquétipo da autoconsciência, mostrando que, independente de raça, independente de crenças exteriores, o mais importante é a conexão do espírito com ele mesmo, com a essência divina que é, com o sentido existencial, independente das questões puramente materiais. Então nós vamos ver que nesses vários encontros, que muitas pessoas, a partir daqueles encontros, transformaram as suas vidas. Outros só o fizeram depois. Com certeza o jovem rico já deve ter se transformado numa pessoa melhor, porque aquele encontro que ele teve com Jesus, com certeza nunca mais saiu de sua mente. Apesar de ele, uma semana depois, ter morrido numa corrida de biga, com certeza nunca mais a vida dele foi a mesma. Assim como não foi para Verônica, assim como não foi para Maria de Magdala, dois outros encontros que nós trabalharemos nesse seminário, e vários outros. Então é necessário que nós possamos mergulhar fundo na causa das nossas aflições, para que, mergulhado na causa das nossas aflições e nas aflições dos outros, nós possamos definitivamente libertar-nos das aflições e libertar o planeta Terra das aflições. Esse é um dos grandes objetivos da doutrina espírita em nossas vidas. É o grande objetivo da doutrina espírita para a humanidade: libertá-la de todas as aflições. Nós vamos ver 3 grandes causas das aflições nesse seminário: a dubiedade de caráter, em conjunto com o cinismo, a culpa e o auto-engano. O auto-engano, que o AFO vai trabalhar, é o arquétipo do jovem rico. O auto-engano, a culpa, nós trabalharemos o encontro terapêutico de Jesus com Maria de Magdala. E a dubiedade de caráter, trabalharemos o encontro terapêutico de Jesus com Pilatos
e com Pedro. Duas pessoas que detinham essa dubiedade de caráter de formas diferentes. Um associado ao cinismo e o outro associado a uma sinceridade e pureza de propósitos, que é o caso de Pedro. Mas não basta a sinceridade e a pureza de propósitos, é necessário a resolução para que o Espírito realize verdadeiramente a superação das suas aflições, a superação dos seus medos, dos seus impedimentos egóicos, para vivenciar plenamente o sentido existencial da própria vida. Ora, o espírito em dificuldades materiais, sócio-carente, com desafios de várias ordens, vive hoje em uma sociedade influenciada por conflitos de várias ordens, tal qual a família ameaçada pelas drogas e pelo álcool, pela violência, pela miséria moral, etc. É esse cenário que nós convivemos no trabalho do ápice. Famílias em conflitos, pessoas em conflitos, de várias ordens, né? Mas os principais são esses: problemas da família, problemas de drogas, de álcool, de violência, sobretudo a miséria moral, que independente da carência material, como nós falamos, existe por toda parte na Terra ainda. Quando o campo social é mais complexo e os recursos financeiros são escassos, tudo isso se avoluma como desafios ao indivíduo. Mas o que o faz superar tudo isso, mesmo com os desafios acentuados, é a sua capacidade de ser um espírito liberto da autoflagelação, do autojulgamento e da autopunição, ou seja, da culpa, conforme veremos nesta terceira parte da trilogia sobre a caridade. Uma das grandes mantenedoras das aflições do espírito encarnado na Terra é exatamente a culpa, que faz com que o espírito entre num processo de autoflagelação, de autojulgamento, de autopunição. Muitos espíritos se mantêm encarnações após encarnações em posições de miséria material, porque trazem uma profunda miséria moral dentro de si. É necessário, para que haja libertação real dessa miséria, tanto a material quanto a moral, que nós mergulhemos nas causas da culpa, como nós faremos, e proponhamos, seja para nós mesmos, seja para o nosso próximo, uma solução real para a culpa, para que o espírito se torne cada vez mais feliz, porque é essa a destinação que Deus nos coloca. É essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós todos sejamos felizes, mas Deus não impõe a sua vontade. Como Deus não impõe a sua vontade, nós vamos ser felizes quando nós quisermos. Ele já o quer, Ele já quer assim, mas como Ele não se impõe a nenhum de nós, vai depender de nós conectarmos a nossa vontade com a vontade divina, porque a vontade divina nunca vai ser imposta. Deus quer que nós sejamos felizes e nós somos convidados a tomar a decisão de ser feliz, substituindo definitivamente a flagelação da culpa em nossas vidas. Nessa questão, os encontros terapêuticos com Jesus formulam como o Mestre foi na causa e auxiliou a criatura a superar os efeitos. É a extensão máxima do conceito de caridade. A caridade, no nível mais profundo,
significa nós irmos no âmago de nossos problemas, vendo a causa e trabalhando para superar os efeitos. E todo o processo de caridade significa a caridade ao próximo como a si mesmo. Parafraseando Jesus, quando diz que o maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, a caridade é a mesma coisa. Só é possível a caridade real e não a filantropia, como se vê muito ainda no movimento espírita, quando nós mergulhamos profundamente na caridade em nós mesmos. É isso que nós temos aprendido e é isso que a lógica, o bom senso demonstra. Você não tem como dar ao outro aquilo que você não se dá. É pura ilusão nós acharmos, nós acreditarmos que nós vamos oferecer o melhor para o outro se nós estivermos num processo de angústia, de perturbação, de desequilíbrio interior. Por isso, a caridade começa no âmago de cada um de nós. E se nós formos ver a forma como Jesus entendia a caridade, é exatamente essa a proposta dele e a proposta dos espíritos superiores em nossas vidas. Nós vamos estudar uma questão do Livro dos Espíritos, que já estudamos das duas outras partes da trilogia, mas com essa visão de hoje é um pouquinho diferente essa questão. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vejamos que na resposta não há nada material. É a caridade no seu verdadeiro sentido. Por que o material? Por que não há nada material nessa resposta, gente? Vamos começar a refletir juntos. Por que não há nada material nela? Porque o material é consequência, passa por isso, mas é algo mais profundo. Porque o material é transitório. E Jesus entende o espírito transitoriamente ou existencialmente? Existencialmente. Então, pelo fato do material ser transitório, essa resposta não poderia ser diferente. Porque se houvesse qualquer questões materiais aqui, essa resposta estaria sendo ultrapassada rapidamente. Como existem países na Terra que já resolveu as suas questões materiais, e são muitos, para esses países não serviria essa resposta. Serviria só para os de terceiro mundo, mas os de terceiro mundo, no mundo de regeneração, vão ser todos de primeiro. Todas as questões materiais vão ser resolvidas, todas, sem exceção. Então, somente uma visão espiritual profunda atende à necessidade. Agora vamos mergulhar em cada palavra desta aqui, que os espíritos superiores colocam para Allan Kardec como sendo o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência. O que é benevolência? Fazer o bem em todas as circunstâncias possíveis no limite das nossas forças. Exatamente isso. A benevolência está expressa numa questão significativa do Livro dos Espíritos, que é a questão 642. Na questão 642, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. E a resposta é muito clara, que não basta não fazer o mal, que nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem.
Então vejamos o alcance dessa resposta, que trata da benevolência, do ato do Espírito realizar o bem no limite das suas forças. Vejamos o detalhe que os benfeitores dizem aqui: benevolência para com todos. Como que é possível realizar o bem no limite das nossas forças, focado no outro? Será que será possível? Não será possível, porque se a pessoa que está realizando o bem se excluir desse bem, como que ele vai oferecer ao próximo algo que ele não se dá? Então, por isso a benevolência para com todos, a começar do próprio agente do bem, que é a criatura, sendo convidada a realizar o bem no limite das suas forças. Então, o bem a si mesmo no limite das suas forças. O que é esse bem no limite das suas forças, as nossas forças a si mesmo? O que é? Tem algo muito significativo que está relacionado à lei de amor, justiça e caridade, que é o ato principal do Espírito na existência. Qual é o principal bem que nós somos convidados a realizar a nós mesmos? O auto-amor? O auto-amor é uma das virtudes, mas é algo muito mais profundo. A autotransformação é consequência. É consequência desse ato. A Lorena disse aqui que é a autotransformação. Eu estou dizendo que a autotransformação é consequência desse ato, que vem antes dela. O autoacolhimento é um processo ligado ao auto-amor. O autoconhecimento também é um processo. O autoacolhimento, o auto-amor, o autoconhecimento, a autotransformação é consequência. Qual é o maior bem que todos nós somos convidados a realizar a nós mesmos? Sentir o Filho de Deus também é um processo necessário. Cumprir o propósito existencial, não é? Não é a missão do espírito imortal? Cumprir o seu propósito existencial. Tudo o que foi falado é o meio para que você cumpra o propósito existencial. O autoconhecimento, o autoacolhimento, o exercício das virtudes, a conexão com as leis divinas da consciência, tudo isso é o exercício que a criatura realiza no bem de si mesmo. Quando nós realizamos esses exercícios conosco, nós vamos gradualmente cumprindo o nosso propósito existencial, não vamos? Quando nós cumprimos o nosso propósito existencial, que independente da particularidade de cada um, porque cada um tem um propósito específico, mas no geral nós podemos dizer que o grande propósito de todos nós é desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas presentes na nossa consciência. A partir do momento que nós vamos exercitando virtudes, há como o espírito que vai se tornando cada vez mais virtuoso se fechar dentro dele, num processo egoísta, egocêntrico? Jamais. Se o espírito vai se tornando cada vez mais virtuoso, qual é o movimento dele? Natural, ir ao próximo. Por isso que a benevolência começa conosco. Porque se a benevolência não começar conosco, o ir até o próximo vai ser por ansiedade de consciência. No Fora da Caridade Não Há Salvação 1, nós trabalhamos exatamente o mecanismo de ansiedade de consciência que leva as pessoas ao próximo, mas continua em conflito, continua em aflição,
É a própria culpa que muitas vezes move a criatura num processo de ansiedade de consciência e em busca do próximo para tentar usar o próximo para fugir dela mesma. Existe muito isso ainda no movimento espírita. Então a benevolência começa com um exercício profundo de cumprimento do propósito existencial, que em síntese, repetindo mais uma vez, significa esforço continuado, paciente, perseverante, disciplinado para desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas, amando e cumprindo as leis divinas em nossas consciências. Quando nós realizamos ações nesse sentido, nós estaremos gradualmente manifestando os atributos de Deus em nós. Tudo que nós temos estudado no Projeto Espiritizar ao longo desses últimos anos está em detalhes para todos aqueles que quiserem estudar como fazer isso. Recomendamos as obras últimas do Projeto Espiritizar. Aliás, desde as primeiras, mas as últimas estão mais focadas nessa questão. Então, essa benevolência que nós realizamos conosco, ela se abre naturalmente a benevolência para com o próximo. Se nós estivermos no exercício de benevolência para conosco, buscando acolher as limitações que nós ainda trazemos para transformá-la por meio da prática das virtudes, o que vai acontecer necessariamente nesse processo de acolhimento? O que vai acontecer naturalmente? Antes da felicidade, a felicidade já é o resultado disso tudo. É possível fazer esse exercício de acolhimento, da benevolência para consigo mesmo, sem indulgência para as imperfeições dos outros? Não. Por quê? A indulgência será o resultado do quê? Da autoindulgência. Porque o que significa acolhimento incondicional de si mesmo? Significa nos acolhermos com as limitações que trazemos, sem nos acomodar nelas, fazendo esforço para transformá-las em oportunidades de crescimento interior, a partir do momento que nós pegamos a limitação, buscamos a virtude que a transmuta e fazemos esforço para desenvolver aquela virtude. Então, se nós detectamos rebeldia em nós, o que a pessoa benevolente faz? Reprime a rebeldia? Dá vazão à rebeldia? Não. Faz esforço de desenvolver a mansidão. Se nós estamos fazendo exercícios conosco, não rechaçando as nossas imperfeições, mas acolhendo aquele que tem a imperfeição, que somos nós. Esse exercício vai ser natural com o próximo? Isso que significa indulgência para as imperfeições dos outros. Aquilo que eu faço naturalmente comigo, eu farei naturalmente com o meu próximo. Eu não vou ficar me policiando para ser indulgente com o meu próximo, como as pessoas falam. Olha, você tem que ser policiar, porque senão você vai tratar os outros mal. Não é assim. Aí cria aquela pessoa artificial, que está o tempo todo pisando em ovos para não errar. Porque o foco dela não é no dar o melhor, buscando acertar. O foco dela é em não errar, e não fazer, de não isso, de não aquilo. A pessoa benevolente acolhe-se, e ao se acolher, ela acolhe também as suas imperfeições, para nesse acolhimento desenvolver as virtudes que vão gradualmente transmutar as imperfeições. Não, esse esforço é gradual, não se dá de uma hora para outra. Gradualmente a criatura vai conquistando esses valores, e ao conquistar esses valores, ela cumpre o propósito existencial.
ela vai cumprindo gradualmente também. Ao fazer isso, ela faz isso com os outros, naturalmente. Ao fazer isso com os outros, porque começou consigo mesmo, o que vai acontecer no nível do perdão? Qual é o sentido do perdão das ofensas? Mais profundo. É possível perdoar as ofensas dos outros sem exercitar o auto-perdão? Todas as vezes que nós mesmos nos ofendemos, entramos em sentimento de culpa, de auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Se fizermos isso, vai ser possível perdão aos outros? Também não. Por quê? Se a pessoa se trata mal quando erra, imagina quando são os outros que erram e a afetam. Vai ser possível tratar bem se ela mesma se trata mal quando erra? Não é possível, porque faltando benevolência, faltando indulgência, o perdão é uma caricatura. A pessoa pode até fingir que perdoa, fazer de conta que perdoa, mas não será um perdão real, porque ela só vai fazer ao próximo aquilo que ela fizer a si mesma. Então, o amor ao próximo somente vai ser exercitado com amor a si mesmo. A caridade ao próximo só vai ser exercitada com a caridade a si mesmo. Então, é o que nós somos convidados. É o que nós trabalharemos ao longo do seminário inteiro com os encontros terapêuticos. Como ser benevolente, realizando o bem no limite das nossas forças. O bem no limite das nossas forças a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. Como desenvolver, como consequência da benevolência, a indulgência para as imperfeições dos outros, porque já estamos trabalhando na indulgência para com as nossas próprias imperfeições. E como perdoar as ofensas, sejam as ofensas que nós mesmos fazemos a nós, a vida, sejam as ofensas que nós recebemos dos outros. Então, como realizar isso? Os encontros terapêuticos que Jesus oportunizou à humanidade, eles nos ensinam esse conforme veremos. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido desta palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então vejamos que esse conceito de caridade que nós acabamos de refletir está intimamente ligado à lei maior. Vamos recordar o sentido maior da lei de amor, justiça e caridade? É a lei maior. Todas as demais leis estão afetas a essa lei. A dimensão amor, vamos recordar qual o preceito evangélico que sintetiza a dimensão amor da lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma, disse o Adriano aqui na frente. Exatamente isso. Agora, o que é isso? O que é amar a Deus de todo entendimento, de todo o coração e de toda a alma? Deus precisa do nosso amor? Não. Deus, sendo o absoluto, a causa incausada do universo, não precisa do amor das criaturas. Mas por que Jesus coloca que esse mandamento é muito significativo e importante para nós? Por causa dos 3 níveis? Não, não é por causa disso.
O que é, de fato, amar a Deus? É amar as leis divinas na nossa consciência. Se Deus não precisa do nosso amor, nós precisamos amá-lo. Nós somos convidados a amá-lo. E como que se ama a Deus, no estágio evolutivo que estamos? Amando as leis que Ele colocou nas nossas consciências. Essas leis existem para que nós sejamos felizes. Então, se a determinação divina para nós é que sejamos felizes, amando essas leis que existem para que sejamos felizes, nós estamos o quê? Fazendo o quê no nível mais profundo? Cumprindo a vontade de Deus, sendo felizes, porque é essa a vontade de Deus. Então, a dimensão amor da lei, desse movimento de amar as leis na nossa consciência, é um grande ato de quê? De alto amor. Por isso que amor a Deus e amor a si mesmo é a mesma coisa. Faz sentido? Quando nós amamos as leis na nossa consciência, é o maior ato de alto amor que o Espírito pode se dar. Por quê? Ele não está coadjuvando a sua vontade, a vontade divina? A vontade divina não é que ele seja feliz? Ao exercitar esse amor, o que ele faz? Ele se conecta com a vontade divina para ser feliz. Então é o maior ato de alto amor que o Espírito pode manifestar. O amor ao próximo é o quê? Consequência desse amor. Consequência desse amor. Vamos ver, daqui a pouco a gente vê a questão do amor ao próximo. A dimensão justiça. De que trata a dimensão justiça? Deveres e direitos, né? E qual é o nosso maior direito? Ser feliz. Qual é o maior dever? Ser feliz também. Por quê? Por que o maior dever é ser feliz? Porque é a vontade divina. O nosso dever não é cumprir as leis divinas. Nosso maior dever? O maior dever é cumprir as leis divinas. Se cumprir as leis divinas é o maior dever e é o maior direito, esse exercício de alto amor vai nos oportunizar o maior direito. E ao mesmo tempo só vai ser possível pelo maior dever de ser feliz. Então, quando nós coadjuvamos a nossa força de vontade, a força da vontade divina, fazemos exercícios para isso, a felicidade é consequência desse exercício do dever, o dever consciencial para sermos felizes. A dimensão caridade. Qual o preceito evangélico que expressa a dimensão caridade? Fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Então, se nós, com o nosso próximo, o que nós queremos? Nós queremos ser maltratados ou bem tratados? Nós queremos ser bem tratados. Então, o que nós somos convidados? A fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo fizesse a nós. A fala que o maior direito é o direito de viver. Ele está falando no nível do espírito encarnado, né? O espírito encarnado tem direito à vida, a vida biológica transitória. Nós estamos falando do espírito imortal, quer ele esteja encarnado, quer ele esteja desencarnado. Na condição do espírito imortal, o maior direito e o maior dever é a felicidade, conforme nos expressa a questão 115 de O Livro dos Espíritos. Se está relacionado à vida em abundância que Jesus fala, sim, com certeza. A vida eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, ensina Jesus. A vida em abundância só poderá ser feliz, né, Eduardo? Porque se você tiver abundância de sofrimento, vai ser numa perspectiva cristã? Não.
né? Então, a felicidade que é o convite consciencial para todos nós. Viver em abundância de virtudes. Né? Virtudes meio para desenvolvermos virtudes conquista, como é a felicidade. Nós vamos agora fazer um aprofundamento da questão da lei maior, conectando a questão da caridade no nível mais profundo, utilizando um esquema que o mentor Honório também nos ensinou, que trata das dimensões do ser, do espírito imortal. Nós estamos vendo aqui esse triângulo dividido em 4 triângulos menores: o saber, o fazer, o sentir e, no núcleo desse triângulo maior, o ser. A dimensão saber, qual é o sentido dessa dimensão? O saber diz respeito aos nossos pensamentos, às ideias, a forma como nós lidamos com a vida. Conhecereis, tem a ver com conhecimento nesse preceito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento é o nível do saber. Saber a verdade. Como que se sabe a verdade? Essa dimensão do saber, ela é conquistada de que forma? Com estudo. Estudo do quê? Das leis divinas, que se encontram no Evangelho de Jesus, nas obras kardecianas, nas subsidiárias idôneas. Temos as leis sendo colocadas à disposição para que a pessoa que queira possa investigar essas leis, conforme ensina o Livro dos Espíritos. É que as leis, elas existem na nossa consciência, mas elas não existem decodificadas. Elas necessitam ser investigadas para que nós entendamos o sentido dessas leis. Quando nós fazemos exercícios nesse sentido, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando a dimensão do saber. Um saber profundo que vai gerar a futura sabedoria do Espírito Superior e mais ainda do Espírito Crístico. Como que vai ser exercitada no nosso dia a dia, com a investigação das leis divinas, que já existem na nossa consciência, mas que são explicitadas nas obras para que nós as entendamos profundamente. E aí, nesse entendimento, nessa compreensão da verdade, a dimensão do saber seja um patrimônio do Espírito. No que tange ao que nós estamos trabalhando nesse seminário, qual é o saber que somos convidados neste nível evolutivo a buscar? Nós falamos que nos encontros terapêuticos de Jesus, ele ensina sobre os problemas humanos e como solucionar esses problemas. Isso diz respeito ao quê? Que dimensão? A dimensão do saber. O dia todo nós vamos estudar os encontros terapêuticos para saber como Jesus agia com as pessoas. E cada arquétipo estudado nos remete a quê? Vai nos remeter a quê, gente? A nós mesmos, para que nós saibamos como nós funcionamos. Porque quando nós estudarmos o encontro terapêutico com Verônica, por exemplo, daqui a pouco, quando nós estudarmos com um jovem rico, nós não estaremos diante de uma obra de ficção. Dá para entender isso? O Evangelho não é uma obra de ficção, não são encontros inventados, são encontros terapêuticos muito profundos, do modelo e guia da humanidade com pessoas como nós, pessoas que traziam dramas, que traziam doenças, que traziam problemas como nós.
Quando nós mergulhamos nesse conhecimento, que dimensão nós estamos trabalhando? A do saber. Saber nos conduzir frente a esses dramas, a essas limitações. Quando nós tratarmos da culpa de Maria de Magdala, é só a culpa de Maria de Magdala que nós vamos tratar? Ou nós somos convidados a mergulhar na nossa culpa para poder agir da mesma forma que Jesus pediu que ela agisse, agir conosco também? Quando nós mergulharmos na dubiedade de caráter de Pedro, na sua insegurança, o que nós estamos sendo convidados a saber? Exatamente como funciona o processo de insegurança e como podemos superar essa insegurança. Então tudo começa em que dimensão? Do saber. Tá? Não é possível para o espírito apropriar-se da verdade sem primeiro saber como as coisas funcionam. O grande propósito do projeto Espiritizar é exatamente esse: nos ensinar como realizar o autoconhecimento, a autotransformação, o autoacolhimento, tudo isso. Então, o saber é o como agir. Eu tenho isto aqui, como que eu ajo? Tudo isso é a dimensão do saber. A pergunta é sobre quando Jesus ajudava alguém a se curar, ele perguntara: queres que sejas curado? Como que fica essa dimensão do querer? O senhor me permite adiar a resposta? Daqui a pouco nós vamos falar do encontro terapêutico de Jesus com Verônica, a chamada mulher hemorroíça. Nós vamos trabalhar exatamente isso. O que é esse querer profundo do Espírito para que o mestre o auxilie? Porque o mestre não faz milagres, ele auxilia a criatura que quer ser melhor a se tornar melhor. Tá? Ficou clara a dimensão do saber, gente? Onde entra a dimensão do sentir? A partir do momento que nós vamos fazendo exercícios para esse saber profundo, que vai desenvolvendo a sabedoria em nós, o que acontece no nível do sentir? O que acontece? Tem como não sentir algo que nós refletimos profundamente em nossa vida? Tem? Não, eu vou saber isso aqui, mas eu só estou intelectualizando. Não quero saber de sentir. Sentir não é comigo, isso é coisa de gente fraca. É possível? Acho que eu assisti a aula com o Lieber ontem, né? É assim que funciona? Não. Por quê? Porque você, nesse nível do saber profundo, você não está intelectualizando, como as pessoas dizem, né? Que muito estudo gera intelecto. Muito estudo intelectual, sim, mas muito estudo reflexivo gera sabedoria. E muita sabedoria gera o quê? Sentimento daquilo que se sabe. A dimensão sentir, ela é um pouco mais trabalhosa de ser conquistada para o espírito imortal. Por isso que lá no Livro dos Espíritos diz que o progresso começa exatamente com o lado intelectual. Mas não é um intelectual qualquer, é o intelectual reflexivo, é um intelecto para dar origem ao quê? Ao moral. Intelecto moral. Um moral que diz respeito ao sentimento, ele é mais demorado para ser conquistado, porque são muitos exercícios para saber a verdade, para gradualmente nós sentirmos a verdade em nossos corações. Esse processo vai sendo construído gradualmente pelo Espírito, que exercita a sua sinceridade e pureza de propósitos. Então, diante de algo que ele sabe, seja da sua intimidade, seja das leis,
expressas nas obras, o que o espírito, com sinceridade e pureza de propósitos, que está exercitando essas virtudes, o que ele faz? O que ele faz? Veja que nós já estamos numa outra dimensão. Faz exercícios para sentir aquilo. Como ele faz exercícios para sentir aquilo, nós entramos na qual dimensão? Do fazer. Olha lá, dimensão do fazer ali. O fazer tem a ver com o quê? O saber tem a ver com o pensamento. O sentir com o sentimento. E o fazer? Com a vontade. Eu tenho vontade de me tornar uma pessoa melhor, de uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais justa. Se eu tenho vontade de ser uma pessoa mais amorosa, mais justa e mais caridosa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercícios para saber cada vez mais como é isso, que eu sinta como é isso, e ao sentir eu me comporto com o meu próximo como eu estou me comportando comigo mesmo. Faz sentido? Então eu entrei nas 3 dimensões do ser: saber, sentir e vivenciar a partir de atitudes comportamentais nas circunstâncias da vida. O que vai acontecer com o ser que eu sou? O que acontece com o ser que eu sou? Aqui no núcleo do triângulo, quando eu faço isso, eu me torno cada vez mais um ser consciencial, que é exatamente o grande objetivo de nós estarmos encarnados, nos tornarmos seres conscienciais, conscientes plenamente do sentido existencial da vida. Quando nós fazemos isso conosco, nós estaremos em sintonia com o próximo, seja socialmente carente, materialmente falando, seja moralmente carente. Nós faremos também um exercício para que o outro seja estimulado para se tornar um ser consciencial ou não? Se nós fizermos isso conosco, com certeza o nosso movimento com o nosso próximo, seja carente materialmente, seja carente moralmente, ou ambos, que é mais comum, né, que no nosso país, por exemplo, mas que no outros países é mais o moral e o material está resolvido, nós estaremos num movimento, e aí entra o ápice em qualquer país, porque um dos dilemas dos países de primeiro mundo é que eles não podem fazer a caridade. Já conversamos com muitas pessoas nos Estados Unidos, que quando saíram do Brasil foram fazer a caridade como se fazia no Brasil. Particularmente um grupo de Nova York que uma vez nos falou o seguinte, que eles faziam em São Paulo distribuição de sopa para mendigos na rua. E Nova York tem muitos mendigos na rua. E é o que eles foram fazer? A mesma coisa, faziam um caldeirão de sopa, só que lá eles estão na rua porque querem, porque existem os chamados shelters, que são os abrigos que o governo cria, para que eles estejam lá com roupa, com comida, com tudo. Mas eles querem ficar na rua, porque é uma questão mais psíquica do que propriamente de carência material. E aí o que esse grupo fez? Eles fizeram, como faziam já originalmente em São Paulo, caldeirões de sopa suculenta, e foram lá abordar os mendigos para oferecer sopa. Eles não chamam de mendigo, lá é homeless, né, que aquelas pessoas que vivem na rua. E começaram a ser enxotados pelos homeless. Por quê? Chegavam lá, acordavam, você está querendo uma sopa aqui bem quentinha? Ele falou assim, começaram, em vez de ser recebido com um sorriso, como acontece aqui no Brasil, porque lá é outra cultura,
eles começaram a ser enxotados pelos mendigos lá, dizendo que eles não... Se eles quisessem sopa, eles iam lá para os shelters do governo, não ia ficar sendo acordado de madrugada para tomar sopa de brasileiro. E aí o dilema, nós não podemos fazer a caridade. Pronto, acabou a salvação, né? Então todo mundo danado, porque não tem mais como fazer a caridade. Essa é caridade, conforme nós temos estudado. Isso é assistencialismo, um processo de filantropia mais básica que existe. Uma pessoa com fome, você vai lá e dá uma sopa. Daqui a 2 horas a fome da pessoa volta. É meritório quem faz isso? Desde que não faça só isso, tudo bem. Mas a maioria das pessoas só fazem isso, infelizmente. A dimensão caridade que nós estamos falando é muito mais ampla. Então, em Nova York não tem carência moral para que nós possamos fazer a caridade nesse nível profundo, tão grande, talvez maior do que aqui. Na Suíça não tem, na Noruega, em todos os países tem gente muito carente, necessitando de caridade, da forma como entendia Jesus, não da forma como o movimento espírita criou ao longo do tempo um arremedo de caridade, uma caricatura de caridade. Então, nessas 3 dimensões que se junta ao ser consciencial, você trabalha em função de aprofundamento das questões conscienciais da vida. Todas as demais são transitórias. Até o moral, a carência moral é transitória, porque nós marchamos para que nível? Cada vez mais. Num planeta de regeneração, o que acontece com a miséria moral, assim como a material? Gradualmente ela desaparece. A material desaparece primeiro, porque ela é mais fácil de ser resolvida, e gradualmente a miséria moral também vai desaparecer. De que forma que ela vai desaparecer? Da forma praticando a caridade conforme entendia Jesus. Somos compostos por 4 dimensões: do ser, do sentir, saber e fazer, sendo que a dimensão sentir, saber e fazer são dimensões do próprio ser, que trabalhando em si mesmo essas dimensões se torna cada vez mais um ser consciencial. A dimensão do saber é desenvolvida pelos esforços na elevação do pensamento. Então, quanto mais eu entro em contato com as leis divinas da minha consciência, investigo essas leis, eu estou elevando o meu pensamento, conectando o meu pensamento ao pensamento divino. A dimensão do sentir é desenvolvida pela prática das virtudes. Quanto mais eu desenvolvo o meu saber, eu sinto que as virtudes são perfeitamente possíveis de serem exercitadas por mim. E aí eu vou ampliando essa dimensão do sentir, coadjuvando o meu sentimento à suprema virtude que é Deus. A dimensão do fazer é desenvolvida pelo ajuste no comportamento, que é a dimensão em que nós vivenciamos a partir da vontade de ser melhor. Eu vou cada vez me tornando um ser consciencial com base no comportamento consciencial. A criatura consciente de si mesma trabalha para se tornar cada vez mais consciente nas atitudes que realiza com o próximo, nas várias circunstâncias da vida. E a dimensão do ser é desenvolvido pela intensa valorização de si mesmo enquanto filho de Deus. Então eu vou me tornando um ser consciencial, cada vez mais consciente de que? Daquilo que eu sou, filho de Deus, momentaneamente aprendiz da vida. E aí nós vamos trabalhando essas dimensões conosco e com o nosso próximo, seja em carência material, seja em carência moral ou com ambas. Se a visão reflexiva sistêmica é quando nós fazemos conosco e com o outro,
O termo que nós temos usado, reflexivo sistêmico, deve ser entendido como um processo de mergulho nas obras básicas de forma sistêmica. Muita gente está usando o sistêmico como adjetivo de reflexivo, não é. É um método para estudo reflexivo sistêmico das obras básicas com o Evangelho de Jesus, que é diferente do pensamento reflexivo. O pensamento reflexivo é o pensamento em que tudo você reflete na sua vida, e ao refletir na sua vida, você vai estimular outras pessoas a fazer o mesmo. O sistêmico diz respeito a uma conexão que existe do livro dos Espíritos com o livro dos Médiuns, com o Evangelho. Então, não devemos confundir uma coisa com a outra, né? Nesse processo conosco é reflexivo, é o pensamento reflexivo sendo trabalhado para que nós possamos sentir aquilo que refletimos. O saber, ele tem como origem, essa dimensão que nós acabamos de estudar, tem a ver com pensamento reflexivo. Quando você pensa de forma reflexiva, trazendo para dentro da sua vida, você sente aquilo no coração. E você sente vontade de realizar isso da dimensão do fazer, se tornando uma pessoa mais consciencial. Então, nesse aspecto, não existe separatividade, é todo um processo que acontece com você e você vai estimular o outro, porque com o outro nós não temos como refletir pelo outro, nós temos como estimular o outro à reflexão. Bom, fazendo o resumo que a Odete falou, ela está falando basicamente da energia mental, pensamento, sentimento e vontade, em que a pessoa ela emite essa energia mental, né, com base nessa tríade de pensamento, sentimento e vontade, e isso estimula as pessoas. É isso que nós estamos trabalhando. De uma certa forma, sim, porque se você trabalha no bem, no limite das forças, o que acontece com o nosso pensamento, sentimento e vontade aí? Ela vai se aprofundando, se aprimorando nessas dimensões do saber, do sentir e do vivenciar, do saber, do sentir, do fazer, que tem a ver com vivenciar, tudo vai sendo ampliado em nós, tá? A questão que nós chamamos a atenção da palavra sistêmica é que nós temos o estudo reflexivo sistêmico das obras básicas do Evangelho de Jesus, mas não é tudo pensamento reflexivo sistêmico, é um sistema um método de estudo. O pensamento reflexivo que é a base de tudo, tá? Nesse caso é o reflexivo sistêmico, porque dentro da teoria dos sistemas, que é uma teoria da psicologia, um processo que está relacionado ao outro vai se conjugando em sistemas e que você vai trabalhando esse sistema para entender as interações entre esses sistemas. Por exemplo, tem uma visão sistêmica de família. É uma visão em que uma situação gera outra que, por sua vez, intensifica a primeira, formando um todo. Então, toda a teoria dos sistemas, e quando nós falamos do pensamento sistêmico, nós estamos vendo essas correlações. Quando nós falamos que tudo deve ser reflexivo sistêmico, do ponto de vista amplo da palavra, podemos até levar que quando você está refletindo sobre você mesmo, você está buscando de uma forma sistêmica esse todo. Nesse sentido, podemos até usar como um adjetivo do reflexivo, um adjetivo composto, na verdade, reflexivo sistêmico. Mas é bom a gente evitar, porque senão pode haver confusões no nível prático da questão. Continuando aqui, nós vamos ver agora a autovitimização, refletindo sobre as causas morais das aflições. Nós já vamos adentrar em algumas questões muito importantes. E agora nós vamos estudar um encontro terapêutico muito significativo, que é o encontro terapêutico de Jesus com Verônica. No mecanismo de libertação do espírito imortal,
é valioso considerarmos que para que ele se liberte dos próprios entraves e também da influência do meio no qual está inserido, nas várias situações sociais desafiadoras, ele deve se aprofundar no processo de encontrar o sentido do seu valor. Não há como nós nos libertarmos das várias aflições, em todos os sentidos que estamos falando, sem um mecanismo profundo de autovalorização. O sentido do valor pessoal. Quem sou eu? Qual é o sentido profundo da minha vida? É fundamental que ele reflita no mecanismo da autovitimização, para buscar aquilo que realmente ele quer para si mesmo. O que lhe promove a construção de sua individualidade em um processo de se responsabilizar pela própria felicidade, conforme ensinou o Mestre Jesus nos vários encontros terapêuticos que promoveu com várias pessoas ao longo do seu messianato, conforme veremos neste seminário. Então, a pessoa que tem uma dificuldade de autovalorização, qual o movimento que ela normalmente cai nele? A da autovitimização. Existe a autovitimização muito nítida, existe a autovitimização mais sutil. Aquela que é muito nítida é aquela pessoa que está sempre se colocando como coitada. É aquilo que a gente chama de síndrome do CDM. Conhece a síndrome do CDM? Coitadinho de mim. É a síndrome do CDM. O coitadinho de mim é aquela pessoa que reclama desde a hora que acorda até na hora de dormir. Ela está reclamando. Até durante o sono ela resmunga. É o CDM, coitadinho de mim. Muito comum. Agora, existem outras formas de autovitimização em que nós projetamos de uma forma mais sutil esse estado de vítima para Deus e para as suas leis. Um processo de culpa não é um processo de autovitimização? O que vocês acham? Está dentro das leis divinas a culpa? Vejamos que nós desprezamos o que está na lei e nos tornamos uma vítima de nós mesmos, porque a culpa é um processo em que a própria pessoa se autovitimiza. Mesmo que ela não se queixe, é um processo de autovitimização. Então, diante dessa questão da autovitimização, o que é necessário? A pessoa se perguntar: o que eu quero para mim nesta existência ou na minha vida? O que eu quero para mim? Somente com essa pergunta, buscando as respostas profundas, porque essa palavra querer nos remete a uma dimensão muito profunda do ser. O que é necessário? Que a pessoa se dê a oportunidade de responder no nível profundo o que ela quer para a vida dela. Ela quer ser vítima das circunstâncias ou senhora da sua própria vida? O outro problema que nós vamos trabalhar, o auto-engano, não é uma forma de auto-vitimização também? A pessoa que se engana na vida, acreditando que realiza coisas que não realiza, ela não está se tornando uma vítima de si mesmo também? A pessoa dúbia de caráter também não cria um processo de vitimização? Então são processos que a pessoa se vitimiza, se afastando das leis divinas na sua consciência. Para que ela possa se libertar desse estado, a condição imprescindível é ela tomar consciência plena do que está acontecendo com ela.
É isso que Jesus fazia de forma magistral nos encontros terapêuticos. É isso que ele fez, nos vários encontros terapêuticos. Somente quando o indivíduo compreende o seu valor, pensando-se e sentindo-se espírito imortal, é que promove em si uma força canalizada que lhe permite o autoacolhimento amoroso por meio do desenvolvimento dos sentimentos de autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Quem nós somos? Filhos de Deus. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, ela diz de uma forma belíssima: nós somos herdeiros do universo, filhos de Deus, herdeiros do universo. O Criador do universo nos criou para sermos presentes do universo, e nós herdamos o universo desse Criador. Alguém poderia nos tirar esse valor? Nem nós mesmos temos como tirar de nós esse valor. Por quê? Porque foi Deus? Sim, porque foi Deus que nos criou, mas o que em Deus que dá esse valor que ninguém pode tirar, nem a própria pessoa? Que atributo divino que gera isso? A onipotência divina. Se Deus é todo-poderoso, é o todo-poder, qual criatura que pode rivalizar com esse poder? Existiria uma criatura que rivalizaria com o poder divino? Então vejamos que esse movimento do desvalor é um movimento de que tipo? Do autodesvalor. Que movimento de que tipo? Que é esse? Pseudo-onipotente. A pessoa está querendo o quê? Fazer o quê? Competir com Deus. Olha, o Senhor foi sábio em todo mundo, menos comigo. Eu não tenho valor. Eu mereço ser infeliz. Eu não mereço ser feliz. Eu nasci para ser condenado ao sofrimento para o resto da existência. Que movimentos são esses? Pseudo-onipotência. É como se Deus fosse sábio e benevolente para todas as pessoas, menos comigo. Isso é possível? Isso é possível, gente? Deus é sábio e benevolente para com todos os seus filhos. Então Ele criou todos os seus filhos para a felicidade, para o bem, para o bom, para o belo. Então, todos nós temos esse convite consciencial de compreender o nosso valor, pensando-se, sentindo-se espírito imortal, conectando-se profundamente com a vontade divina, sem querer competir com Deus. Todos aqueles de nós que trazemos essa dificuldade, em algum momento da nossa existência enquanto espírito imortal, nós desconstruímos o Deus amor dentro de nós. Por que nós desconstruímos o Deus amor dentro de nós? Que é o nosso arquétipo primordial. Por quê? Porque foi colocado em nossa mente que Deus era temor, que devíamos temer Deus, e que toda e qualquer erro que nós fizéssemos, nós iríamos ser punidos para a eternidade. O que nós fizemos
com muitas pessoas, também fizeram conosco. De tanto fazer aos outros e de tanto fazer conosco, o que aconteceu? Para nos proteger, num processo de intenção positiva, mal direcionada, o que nós fizemos? Desconstruímos a ideia de Deus dentro de nós. Mas não apenas o Deus temor, nós desconstruímos toda e qualquer ideia de Deus, tentando nos proteger do Deus temor. É possível, de fato, desconstruir isso dentro de nós? Só se fôssemos onipotentes, como nós não somos, o que nós criamos de verdade? Em vez de desconstruir a ideia de Deus, nós criamos conflitos. Nós criamos grandes conflitos. Nós vamos ver 3 grandes conflitos do ser humano: o auto-engano, a dubiedade de caráter e a culpa, gerando uma série de problemas que desconecta o espírito desse acolhimento amoroso, formado por esses 5 sentimentos básicos: a autoestima, a autoaceitação, a autoconfiança, a autovalorização e autorrespeito. A pergunta é se esses processos têm a ver com a educação castradora. Sim, não apenas a educação no lar, mas a educação religiosa castradora. Durante muitos séculos, e até hoje existe isso, a educação castradora, ou a má educação castradora das religiões, colocando Deus como um ser vingativo, um ser que pune, um ser que massacra aquele que erra. E aí, para nos proteger, nós fugimos de Deus, fugimos das leis na nossa consciência e criamos graves conflitos para nós. A pergunta se isso é uma desconstrução de Deus. A desconstrução de Deus que Jesus nos ensinou que Ele é. A desconstrução do Deus amor, do Pai nosso que está nos céus. Porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, nos ensinou essa conexão com Deus. Quando nós fazemos o contrário, nós estamos desconstruindo isso tudo. Somente por meio do autoacolhimento amoroso, desenvolvendo esses 5 sentimentos básicos, é que o espírito imortal pode amar-se incondicionalmente, como Jesus propõe, de modo a se libertar da autovitimização e das causas morais das aflições. Nós vamos ter um intervalo de 20 minutos de intervalo, e logo em seguida nós vamos ver o significado de cada um desses sentimentos.